Isso aí, vamos começar então. A gente está aqui com esse propósito. Fala, Reverendo Neto. Reverendo Neto tá na área, ó, rapaz. Subiu o sarrafo agora. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Gabriel, Queiroz. Benção, queridos. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês um pouco, algumas perguntas a respeito de vocação, para ajudar, não literalmente sobre vocação, mas para estar ajudando você a identificar a sua vocação. Boa noite. E a gente está conversando a respeito disso aí. Algumas perguntas que são bem interessantes. A maioria das pessoas hoje estão com muita dificuldade relacionadas a essa questão de vocação, né? Estão perdidas. Mas, Pastor Neto, e é muito comum a gente conversar com as pessoas hoje e ver que elas estão perdidas em relação à sua vocação. Como eu já falei, queridos, nas outras lives, nas outras vezes que eu estava trabalhando esse tema aqui, uma pessoa que não sabe a sua vocação, ela é uma pessoa que desperdiça a sua vida. Porque normalmente ela vai dar tiro para todo lado. Ela vai investir recursos e tempo em coisas que amanhã ou depois ela vai abandonar, ela não vai continuar, ela não vai concluir as coisas na vida dela. Quando a gente não conclui, acaba desperdiçando muita coisa, principalmente tempo e a nossa vida. Às vezes as pessoas têm até recursos, têm até condições, às vezes não vai fazer falta os recursos para alguns, mas a questão do tempo sempre faz falta. A questão do tempo é, acredito eu, na coisa mais preciosa que nós temos. Tempo desperdiçado, tempo perdido é um tempo que não volta mais. Quando a gente está preso nessa questão, esse loop da vida, onde a gente começa e não termina, onde a gente não consegue focar a nossa vida num propósito, a gente acaba desperdiçando o nosso tempo e chega a um determinado momento da vida que a gente não é especialista em nada. Semana passada eu estava falando sobre isso. Quando a gente consegue alinhar o nosso propósito, a nossa vocação e os nossos dons, a gente se transforma em resposta de oração para uma geração. E naturalmente você vai se tornar especialista naquilo que você faz. Por quê? Porque você vai ser atraído por coisas que estão relacionadas à sua vocação, você vai ser atraído por assuntos, você vai ter prazer de estudar, você vai ter prazer de saber. Quando você vai crescendo naquilo que você ama fazer, está relacionado à sua vocação, você vai perceber que em uma hora você se torna especialista naquilo que você está fazendo. Isso é o que vai fazer o diferencial. Então, eu falei também um pouco sobre isso. Se você encontra uma pessoa, ela está literalmente vivendo a sua vocação, você percebe que para ela, aquilo que ela está vivendo é uma coisa fácil. Ela está produzindo, ela está crescendo, ela está buscando crescer, está investindo em si mesma, e é uma coisa fácil. Ela não gasta, ela não faz esforços terríveis para poder estudar sobre um assunto que é do interesse dela, está relacionado à sua vocação. Ela não gasta o tempo dela eh, buscando outras coisas assim que vão desviando o foco dela o tempo inteiro. Igual eu tô falando, a gente pode ter lazer, a gente pode estudar outras coisas, mas quando a gente está alinhado à nossa vocação, a esse entendimento, a gente foca e segue. E normalmente as pessoas que se dão bem naquilo que elas fazem são pessoas vocacionadas. Tava falando semana passada, né? A gente vê, se a pessoa está num emprego, num trabalho que ela não tem vocação para aquilo, ela não suporta o que ela faz. Então, uma pessoa que estuda para ser professor, mas odeia ser professor, não tem vocação para ser professor, para sala de aula, se ela estiver lidando com a realidade daquilo, ela vai achar muito, vai ser um fardo. Uma pessoa que vai para medicina sem ser vocacionado para ser médico, só por causa do dinheiro, só por causa do valor, do recurso que vai ser gerado, por causa do status de ser doutor, aquela coisa toda, é uma pessoa que vai ter muito problema com a profissão. E você vai perceber, talvez você já tenha tido essa experiência, se quiser até coloca aí, chat, a diferença que é ser atendido por um médico vocacionado, ser atendido por um médico que está ali por causa de dinheiro.
Uma pessoa que atende você, a diferença que tem, fala aí, Franklin, diferença que tem você ser ensinado por um professor que é vocacionado e ama o que faz, faz com amor, com alegria, com dedicação, por um professor que não gosta daquilo que faz por obrigação, que faz por causa do dinheiro. Então você percebe isso, uma pessoa vocacionada, pessoa que é vocacionada, você percebe a diferença do tratamento que ela tem, a diferença da aula que ela dá, a diferença do cuidado que ela tem. É muito sério isso, querido. No decorrer da vida, a gente vai encontrando pessoas que estão em determinadas áreas, mas não são vocacionadas para essas áreas e elas acabam tornando mais um problema do que uma solução. Então, quando você lida com pastores também que não são vocacionados, com líderes de igreja que não são vocacionados para aquilo, mas que forçaram a porta ali para entrar de alguma forma, eles também não vão ajudar tanto quanto alguém que é vocacionado. A gente percebe a diferença disso. Acredito que todos nós temos experiências com pessoas que nós tivemos contato, professores, médicos, pastores, qualquer pessoa, qualquer área que você. Quando você encontra alguém vocacionado, você vê que ele é diferente. Primeiro, porque ele faz aquilo com amor, faz aquilo com prazer, ele faz aquilo com alegria. Segundo, ele não se vê não fazendo mais aquilo. Então, nós vamos trabalhar algumas perguntas que são interessantes para a gente dar uma olhada e começar a pensar a respeito da nossa vocação. Existe uma coisa que é chamado de paixão, paixão, aquilo que a gente gosta, né? E normalmente a nossa vocação está diretamente relacionada à nossa paixão, aquilo que a gente está falando no contexto de trabalho, daquilo que a gente ama fazer. Então a gente vai entender que a paixão é um desejo dado por Deus, é um anseio, uma inclinação, uma coisa que você ama, que impele você e você deseja se envolver com aquilo, fazer a diferença em determinada área. Então existe uma inclinação. E essa inclinação ela está totalmente relacionada com aquilo que a gente gosta de fazer e tem facilidade. Então a vocação ela está ligada diretamente ao que você gosta de fazer e o que você tem facilidade. E a primeira pergunta que é interessante a gente pensar é, anota aí se você quiser, se você quiser responder no chat também, é interessante, se você quiser colocar aí. Primeira pergunta. O assessor de assuntos aleatórios aqui tá falando que quem mandar a resposta no direct, a gente manda o PDF dessas perguntas depois. Aquilo que a gente está usando aqui como material. Ele tá falando aqui para você escrever no direct assim, eu quero o PDF dos questionamentos. E a gente vai enviar para você esse PDF depois. Beleza? Primeira pergunta. Note aí e pense nisso. É um dia de reflexão. O que você gostava de fazer quando era criança? Qual era a atividade que te atraía? Qual era a área que você dizia, não, quando eu crescer eu vou ser isso aqui. Vou trabalhar com isso aqui. É o conceito de quando eu crescer eu vou ser isso é errado, né? E a criança já é. Na verdade, ela vai trabalhar com alguma coisa. E aí a pergunta é essa: o que você gostava de dizer? Quando eu crescer, eu vou ser médico. Quando eu crescer, eu vou ser policial. Quando eu crescer, eu vou ser, sei lá, eu vou ser astronauta, eu vou ser cantor, eu vou ser músico. Qual era a coisa que você sonhava em ser quando você era criança? Você tinha facilidade de se envolver. Você tinha desejo de crescer naquela área. Interessante esse negócio, querido, porque você vai perceber uma coisa. Essa pergunta ajuda a identificar as paixões e interesses. Interesses que são inatos, não são interesses eh, tocados, né, trabalhados por fora, de que vem de uma maneira imposta, externa e tal. São interesses inatos e podem ter sido esquecidos ao longo dos anos. E aqui eu vou mais longe, né? Tem situações que as pessoas abandonaram esse desejo, esses sonhos. Não foi só porque esqueceram ao longo dos anos,
anos? Porque foram reprimidos, porque foram zombados, porque alguém chegou um dia e disse assim: olha, desiste disso porque isso não dá dinheiro. Talvez você tenha escutado isso dos seus pais, talvez a pessoa. Quantas histórias a gente conhece? Pessoas que queriam ser músicos, que queriam ser dançarinos, que queriam ser, sei lá, alguma coisa que dentro do contexto social não gera tanto status e dentro do contexto social também não é uma coisa que gera recursos, dá dinheiro. A ideia, né, do mercado. Uma vez eu estava vendo um cara pregando falando sobre isso. Hoje quem dá direção para um jovem não é mais a vocação, não é mais um propósito de Deus, mas é o mercado. Quando um jovem vai escolher a direção que ele vai ter em relação à sua profissão, ele não está escolhendo mais a partir da ideia de que eu tenho uma vocação, eu tenho algo que Deus me deu e eu vou desenvolver isso. As pessoas estão escolhendo a partir de quê? Elas vão usar a ideia do mercado. O que o mercado está bom hoje? Quantos já ouviram isso? Talvez você tenha escutado isso dos seus pais. Você tem que ir para uma área que o mercado tá bom. Tem que ir para uma área que dá dinheiro. E o que acontece, querido? Muitas vezes as pessoas vão para essa área que dá dinheiro, mas odeiam aquilo que estão fazendo e não conseguem desenvolver e serem bons naquilo que vão estudando. Quantas pessoas você conhece que estudou direito e não concluiu? E não terminou? Estudou um curso que era só para dar satisfação? Quantas histórias você já viu de pessoas que terminaram a faculdade? Uma vez eu estava vendo, acho que era um filme, sei lá o que foi. Ou foi um atendimento, eu acho que foi um atendimento, estava atendendo um rapaz. E ele falou que o dia que ele formou em Direito, ele terminou a faculdade, formou em Direito, pegou o diploma, entregou na mão do pai dele e disse assim: toma, terminei. Tá aqui o teu tão sonhado diploma que você tanto esperava. E depois ele disse assim, e depois ele diz assim, ele falou pra mim assim, e depois eu fui fazer, fui investir no meu sonho. Sabe o que é interessante, querido? Você vai perceber que durante o decorrer da nossa história, muitas coisas foram sendo levantadas para que a gente fosse abandonando a nossa vocação, o nosso sonho de viver, a nossa vocação. Hoje as pessoas estão perdidas em relação à vocação e muitas vezes já abandonaram esses sonhos de criança, né? Essas coisas que sonharam ver um dia, por conta de tantas coisas que foram ditas, igual eu falei, né? Ah, isso não dá dinheiro, você não sabe, você não vai ser bom. Aí você vê, né, a história de várias pessoas que ia receber uma palavra assim, que vai ser bom, sabe fazer, insistiram naquilo e um dia conseguiram. E é interessante a gente pensar nisso, né? Poucas pessoas realmente vão acreditar nos nossos sonhos, nos nossos projetos logo de cara. Muita gente vai acreditar depois que deu certo. Depois que você virou a chave, que você conseguiu, aí as pessoas vão bater nas suas costas e dizer: nossa, parabéns. Mas lá no fundo, a maioria não acreditava. E isso não deve ser um problema para nós. Não deve depender do outro acreditar naquilo que a gente quer viver, naquilo que a gente quer fazer. A internet hoje deu voz para muitas pessoas e elas estão mostrando que muitas vezes, muitas pessoas hoje que estão vivendo o sonho delas foram ridicularizadas, foram menosprezadas, foram excluídas, foram desiludidas, né, por outros. E elas insistiram naquilo. Chega uma hora que as pessoas, depois que você vê dar resultado, o que as pessoas querem ver logo de cara? Quer ver se está dando dinheiro. Você está ganhando dinheiro com o que você está fazendo? Você está ganhando dinheiro com aquilo que você faz? Aí você vai perceber que se não está ganhando dinheiro ainda, então você está meio sem moral para falar e tal. Mas a questão é, se a gente parar por causa dessas coisas, a gente nunca vai saber de fato o que é viver da nossa vocação. Uma das maiores tristezas das pessoas hoje, querido, é viver essa mentalidade do emprego e da aposentadoria. Porque trabalham no que não gostam e ficam sonhando 35 anos depois em aposentar. E aí o que acontece? Vão dizer assim, depois que eu me aposentar, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Como é que é isso, irmão? Você dedica a maior parte da sua vida, os melhores anos da sua vida, a um projeto que não é o projeto de Deus para você, e é um projeto que não alegra o teu coração, que você
é obrigado a fazer. Triste demais, irmãos. Então você percebe uma coisa. Responda isso aí. Qual era a área que você gostava? O que que você dizia que ia ser? Né? Outra pergunta aqui que é interessante. Quais atividades fazem você perder a noção do tempo? Falando aqui de coisas que você gosta de fazer. Estão falando de atividades produtivas. Não, preguiçoso vai dizer assim: ah, eu perco a noção do tempo quando eu estou dormindo, né? Aí é complicado, né, irmão? Mas é aquela história, não? O que que faz você perder a noção do tempo? O que que quer dizer isso, né? Identificar tarefas que são tão envolventes para você que fazem o tempo voar. Pode indicar áreas de forte interesse ou da sua paixão. Então tem gente que gosta, querido. Tem gente que fala assim: não, isso aqui para mim é uma terapia. A pessoa às vezes trabalha o dia inteiro no emprego e quando chega em casa vai pintar um quadro. E ela fica ali horas fazendo aquilo e pinta muito bem e tal. Mas por algum motivo ela deixou de acreditar que poderia viver da pintura. Por quê? Porque alguém disse para ela: olha, o mercado não está bom para quem pinta quadro. Ou então a pessoa tem lá o dia de trabalho dela todinho, e quando chega em casa, muitos homens gostam disso, né? Vai, vai fazer móveis, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar com as mãos de forma manual ali, produzindo, criando. E depois você pergunta para a pessoa assim, cara, por que que você faz isso? Porque para mim é uma terapia. Quando eu tô fazendo isso aqui, eu nem vejo a hora passar. Isso aí tá dando, querido, um sinal, um indício forte que a pessoa tem uma inclinação, tem uma paixão por aquela área. E provavelmente ela tem uma facilidade para lidar com aquilo. Então, outra pergunta que é interessante da gente pensar, quais são os valores fundamentais? Nossos valores fundamentais. Por quê? Porque quando a gente compreende os valores que nós temos, isso ajuda a identificar as carreiras, os caminhos que estão alinhados com o que é mais importante para nós. Como cristão, né, quais são os valores essenciais para nós? Vai perceber que a vocação do cristão ela está sempre relacionada a pessoas, a servir pessoas. Tudo que você for fazer tem que estar envolvendo gente. De alguma forma, vai envolver gente. Ah, eu trabalho com computadores, eu trabalho consertando máquinas, bem, mas você lida com pessoas. Você se relaciona com essas pessoas. Como cristão, tem um impacto. Cedo ou mais tarde, você vai ter que lidar com esses relacionamentos. Isso vai estar relacionado ali, ligado diretamente com o que você faz. Então é interessante essa questão de você pensar assim, o que que eu faço? E na minha cabeça ali eu vejo como uma terapia, que para mim é um tempo que eu dedico e eu nem vejo a hora passar. Eu amo fazer aquilo. Agora entenda uma coisa, querido, por mais que pareça ser, ah, isso aqui não é tão grandioso assim. Ah, fazer isso é até vergonhoso dizer o que eu gosto. Sabe, você precisa entender uma coisa. As pessoas vão dizer no mercado que o mundo está saturado, profissionais de determinada área. O mundo está saturado de profissionais em determinada área e tal, e é melhor você tentar outra porque agora tá bom para isso, mas entenda uma coisa, isso que eu estava falando, se você alinha a sua vocação, seu propósito e os seus dons, você não é mais qualquer um no mercado. Entenda uma coisa interessante, o mundo nunca está saturado para quem é bom. O mundo nunca está, o mercado, não vou nem falar de mercado em si, mas o mundo não está saturado de quem é vocacionado. Pessoas que são vocacionadas, elas têm um diferencial. E elas sempre vão fazer de uma forma que ninguém fez. Ninguém faz. Uma vez eu estava conversando com um irmão, ele falou, cara, é impressionante essas coisas. Isso tem muitos anos já, tava falando isso de 2019, parece. Eu tava gravando algumas lives e dando escolas ao vivo e tal. E o irmão falou pra mim assim, cara, impressionante. Tem muita gente falando coisas parecidas com o que você fala. Tem muita gente na internet gravando coisas, falando sobre alguns temas parecidos com o que você fala. Mas é impressionante como a maneira que você fala é diferente. Não existe ninguém fazendo aquilo que você está fazendo.
Só que isso não era uma coisa para mim. Ele estava falando uma coisa relacionada ao que eu estava fazendo, mas não era uma coisa exclusiva minha. Se você é vocacionado e você está alinhado à sua vocação, não existe ninguém fazendo aquilo que você faz do jeito que você faz. Não existe ninguém que vai fazer o que você faz da mesma maneira. Pessoas podem falar o mesmo assunto, as pessoas podem ter a mesma formação, as pessoas podem entender as mesmas coisas, mas na hora de você falar, na hora de você colocar para fora aquilo, ela vem carregada com a sua história, vem carregada com a sua paixão daquilo que você faz, vem carregado com o que você sabe, carregado com o seu jeito, com a sua personalidade, com coisas específicas. Por isso que essa grande ilusão da gente pensar assim, não, não posso me dedicar a determinada área que eu amo tanto, porque já tem muita gente fazendo isso. E essa é a questão, querido. Não tem ninguém fazendo o que você faz do jeito que você faz. Nós precisamos acreditar nisso. O ser humano não foi feito em série. Ele não foi feito igual. Nós não somos iguais. 7 bilhões de pessoas no mundo, cada um tem uma digital diferente. 7 bilhões de pessoas no mundo e cada um tem uma aparência diferente. Você pode até parecer com alguém, mas ninguém é igual. E aí são coisas muito sérias, querido, que Deus criou dessa forma para que fosse assim. Quando nós encontramos esse alinhamento da nossa vocação, do nosso propósito, nos nossos dons, ninguém vai fazer o que você faz do jeito que você. E essas verdades precisam entrar no seu coração. Essas coisas precisam entrar no teu coração para você começar a entender que você não é mais um. Você não é mais um profissional em determinada área. Você é alguém vocacionado que está fazendo a diferença. Você não é mais um que vai fazer a mesma coisa que muita gente está fazendo. Por mais que você faça a mesma coisa que muita gente está fazendo, vai ter uma marca. Por isso que às vezes a gente vê os pais assim meio assustados quando os meninos, os filhos, né, falam daquilo que querem ser. Uma vez um irmão estava dando um testemunho disso. Ele questionou o filho dele, acho que 10, 11 anos, e perguntou o que, que o filho queria ser. E o filho falou para ele, eu quero ser cozinheiro. Irmão, isso é interessante porque foi uma decepção. Quando o pai ouve isso de um filho, poxa, meu filho quer ser cozinheiro. O cara tá projetando uma vida diferente para o filho dele. De repente aquilo é uma decepção. Só que se o cara tem sabedoria, ele entende de fato, e se o filho é vocacionado para aquilo, ele como pai, ele pode impulsionar o filho dele a não ser um cozinheiro, mas ser o melhor cozinheiro que ele pode ser. A não ser mais um que vai fazer alguns pratos, mas ser um cara que tem total diferencial naquilo que faz. Sabe de uma coisa, querido, que eu vejo na prática, quando a gente está alinhado àquilo que a gente sabe fazer, isso gera recursos, gera muito recurso. Você começa a fazer de verdade aquilo que você tem vocação e dons. Seja, querido, fazer coisas artesanais, seja fazer pintar quadros, seja coisa que você faz com excelência e você investe sua formação no seu conhecimento, você vai perceber uma coisa muito séria. Aquilo ali vai gerar recurso. Alguém vai dar valor naquilo. Pessoas dão valor. Quando eu comecei o ministério, tive uma experiência de uma saída traumática de igreja. Quem já saiu traumático de igreja? Igreja é um lugar muito bom, né, irmãos? A gente sai, a gente não presta mais, a gente vira bicho. E a gente saiu da igreja numa situação complicada, pastoreava ali, ajudava no pastoreio da igreja, estava ali com um salário relacionado a isso, e aquela situação financeira mais complicada. E Deus começou a direcionar para sair. Gritos, perseguições e coisas acontecendo, calúnias, aquela coisa toda. Aquele pacote assim, pacote full de igreja, né? Quando você está dentro de um contexto ali, infelizmente, às vezes a gente passa por algumas situações dessas. E chegou uma hora que não dava mais para permanecer, a gente precisou seguir o caminho. E Deus me falava algo, isso foi em 2011. Deus me falava uma coisa muito séria, falava assim: você não vai abrir uma igreja, não vai começar uma igreja agora. Você vai trabalhar com ensino, centro de treinamento. Na minha cabeça aquilo não fazia sentido, querido. Porque eu pensava assim, cara, como é que eu vou vender um produto pro pior público que tem para comprar?
Já parou para pensar nisso? Vender conhecimento para o crente é um público difícil. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando para mim assim: pastor, de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Só que as pessoas não entendem o contexto daquilo que é de graça. Eu não recebi meus livros da faculdade de graça, nem recebi as mensalidades de graça, eu tive que pagar, tive que investir. E os cursos que eu fiz, eu tive que investir. O tempo que eu fiz estudando, tive que investir. Os livros que eu comprei, eu tive que investir. Então não foi de graça. Mas o que que acontece? Às vezes eu pensava assim, por que que as pessoas elas pagariam para isso? Por que que as pessoas pagariam para me ouvir? Por que que as pessoas pagariam para ter uma coisa que eu produzi? Foi um processo, querido, para Deus ir trabalhando a minha mente. Foi um processo para que eu pudesse acreditar que aquilo que eu tinha realmente traria benefício para alguém e as pessoas entenderiam de fato a necessidade disso. Por quê? Porque a própria palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu estou produzindo e eu vivo disso, sou digno daquilo que vem para gerar sustento. Só que é um público difícil quando você está lidando com o povo cristão dentro dessa mentalidade. Hoje não, hoje o pessoal está mais gente boa. Mas em 2011 não era tão simples assim. Hoje a internet facilitou muita coisa. A internet conectou pessoas, preparou as pessoas. Você vê assim, e as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Um pouco. Depende de onde você está pisando, meu irmão. A coisa não é tão simples. Eu recebi comentários já em publicações de seminários que eu ia fazer, uma taxa e as pessoas escrevendo embaixo por que estava cobrando. Então é uma situação complicada, mas você percebe uma coisa. Por que que eu estou falando disso? Porque para mim, por mais difícil que parecesse naquela época, Deus ele trouxe recursos e durante um bom tempo, durante 7 anos da nossa vida, a gente foi sustentado pelos recursos que vinham desse trabalho. Fosse seminário nas igrejas, fosse escolas, fosse tudo que a gente fazia ali na época. Então o que que acontece? Quando a gente girava esse trabalho, gerava recursos. Gerava recursos e geravam recursos assim que eram bons. E você percebia, tá totalmente relacionado e alinhado à sua vocação, fazendo aquilo que eu sabia fazer, gerando recursos e a gente crescendo aquele entendimento ali. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa saber de fato e está bem esclarecido em relação ao que a gente ama, que a gente tem vocação, que a gente tem dons, para a gente não se perder. Outra pergunta que é interessante a gente estar fazendo aqui, e essa é muito legal, porque você pode perguntar para alguém. E aí a gente vai entrar em alguns pontos da área emocional aqui, porque você vai perceber que a nossa área emocional, eu até publiquei algumas coisas no Instagram aí falando sobre autossabotagem. Tem muita gente hoje num nível pesado de autossabotagem, estão sabotando a si mesmas por conta de coisas que passaram na sua história, de críticas, de zombaria, de coisas que viveram assim, às vezes em nível extremo, né? Em relação àquilo que amavam fazer. Mas essa coisa aqui é bem interessante porque isso aqui diz muito. O que as pessoas frequentemente elogiam em você, não estou falando em aparência, estou falando do que você faz. Isso pode revelar talentos e habilidades naturais que você pode não reconhecer em si mesmo. Você já ouviu alguém falar para você assim, Oxa, você faz isso muito bem feito. Você acaba de cozinhar alguma coisa e a pessoa elogia, nossa, você cozinha muito bem. Você fala muito bem. Você explica, quando você está explicando, eu entendo, você explica muito bem. Você é uma pessoa que tem facilidade em fazer determinada coisa. Quais são as coisas que as pessoas falam a respeito de você? Se as pessoas. Falando coisa boa, irmãos. As pessoas parassem ali um grupo de amigos e fossem perguntar para os seus amigos assim: o que que o fulano é bom? Quando você fala daquela pessoa, o que que vem à sua mente? Aquela pessoa é uma pessoa, ela é boa nisso aqui, naquilo que ela faz. O que que já falaram de você? Já falaram que você canta bem? Ah, mas eu não canto. Ninguém está perguntando sua opinião. Nessa hora, sua opinião não pode funcionar muito, porque talvez você esteja no nível de autossabotagem.
Você canta bem, mas não acredita que canta bem por causa disso, por causa daquilo, porque você pega o seu referencial de canto, vai colocar, né, usar o exemplo, você põe a Adele como sua referência de canto e você vai entrar em crise. Ela canta muito. Mas não necessariamente não quer dizer que você não tenha, porque você não consegue cantar como determinada pessoa. Aí você pensa, cara, o que que as pessoas falam? Qual é a coisa assim, se você fosse numa roda de amigos e perguntasse assim: "Se você pudesse falar de uma área que você vê em mim, que eu sou bom, o que que você falaria?" Pergunta aí, tem alguém perto de você aí na sua casa? Alguém perto de você? Pergunta aí. Você é um cara que faz isso facilmente. Você é uma pessoa que influencia facilmente. Você é uma pessoa que ensina com facilidade. Você é uma pessoa que tem uma mente muito rápida para lógica. Entende problemas e resolve rapidamente. O que que as pessoas falam, querido? O que que falavam de você quando você era criança que você tinha facilidade? De repente você abandonou no meio do caminho. Essa pergunta ela é interessante porque ela está fora de você. Não é uma avaliação que você faz de si mesmo, mas é você se vendo através dos olhos do outro. E muitas vezes, os olhos dos outros são muito mais verdadeiros que os nossos. Muitas vezes, aquilo que as pessoas estão vendo falam mais a respeito de nós mesmos que aquilo que nós acreditamos e nós mesmos enxergamos. Quantas pessoas eu já conversei e converso hoje e são elogiadas por aquilo que fazem, e são excelentes naquilo que fazem, são assim nível de, de excelência alto realmente ali no que fazem, e quando você vai falar para aquela pessoa, nossa, você é muito bom nisso aqui, a pessoa não acredita, tem uma dificuldade de acreditar naquilo, porque dentro dela, isso depende muito da história, por isso que a gente não pode negligenciar essa questão da restauração da alma, aproveitando aqui falando que nós vamos lançar um curso aí, o começo do mês que vem, sobre esse tema de restauração da alma. Ser um curso 2.0, né? A gente vai dar uma regravada no curso, umas coisas novas e a gente vai trabalhar esses temas. Por quê? Porque quando a gente para pensar nessas questões, a gente precisa estar resolvido daquilo que está dentro da gente. Não adianta alguém chegar para você e dizer para você que você é muito bom em determinada área e dentro de você você está num nível de autossabotagem, inferioridade, preso nas críticas que você ouviu a vida inteira, preso numa história que não foi tão boa naquele momento, na sua história, sobre aquele assunto, né, que eu estou falando. Então não adianta a gente tentar forçar uma coisa se a nossa vida está cheia de barreiras que impedem isso de ser verdade. Quando a gente para pensar nisso, querido, a gente tem tanto nível de autossabotagem, a gente tem tanta fortaleza na nossa mente, a gente tem tanta barreira, e muitas coisas que a palavra de Deus diz a seu respeito você não consegue crer. Estava falando esses dias em outra live aí, em outra live mesmo, sobre os 3 maiores impedimentos para a gente poder viver a nossa vocação. O primeiro é você não ouvir, talvez seja o mais simples. A gente pegou o texto de Êxodo 6, que fala que Moisés falou exatamente aquilo que Deus mandou ele falar para o povo de Israel, mas o povo não escutou. Por quê? Porque existiam 2 coisas que eles estavam passando. Eles estavam em desespero de alma e eles estavam vivendo uma cruel escravidão. Ou seja, todas as pessoas que estão presas emocionalmente em feridas, estão vivendo focadas em desespero de alma, em angústia profunda, elas não conseguem escutar claramente o que Deus está dizendo. E todas as pessoas que estão com a sua mente presa, uma escravidão mental, numa maneira errada de pensar, são pessoas que não vão conseguir ouvir o que Deus está dizendo. E quando elas escutarem, elas vão partir para a segunda coisa que nós falamos, é a incredulidade. E aí é um ponto que a gente entra no nível de autossabotagem. Por quê? Porque Deus falou coisas para você, e você sabe que ele falou. Deus ele fala através de pessoas que reconhecem em você coisas que você carrega. Ele já falou, pode parar de fingir que não falou. Sabe que ele falou, irmão? Nós estamos aqui em família.
só irmãos, ele já falou para você a respeito daquilo que você carrega. E as pessoas que estão convivendo com você já afirmaram isso na tua vida. Elas reconhecem isso em você. Você talvez não reconheça, mas as pessoas que estão perto reconhecem. E aí você percebe uma característica interessante. Quando nós estamos presos nessa incredulidade por conta de falsos profetas que passaram na nossa história, que criticaram, que zombaram, que diminuíram, que não agradeceram, todas essas coisas, quando você está na sua história, vão atrapalhar você de acreditar no que você faz. Se você faz alguma coisa convivendo com alguém que é extremamente crítico, essa pessoa vai te criticar, você vai passar a acreditar que você não é bom naquilo. E você cresce com uma mãe, você que é mulher, cresce com uma mãe perfeccionista e tudo que você vai fazer em casa ela critica, porque você não fez tão bem quanto ela, você vai crescer acreditando que você nunca vai ser uma boa dona de casa. Se você tem um pai que é crítico e você tenta fazer alguma coisa como homem, tenta fazer alguma coisa ali com as suas mãos, produzir alguma coisa, ferramentas, e o seu pai critica porque não ficou tão bom, você não vai acreditar no trabalho que você faz. Então, o excesso de crítica, quando a gente cresce num ambiente com excesso de crítica e total ausência de elogios, de afirmação, ou muito pouca afirmação, a gente vai crescer com um problema seríssimo de acreditar em si mesmo. Então o problema não está em você de fato que não tem, que não é bom, que é burro demais, que é uma pessoa que não tem condição, que não tem capacidade. O problema não está em você de verdade. Nunca encontrei ninguém que não seja bom em alguma coisa. Uma vez eu estava numa casa de recuperação, ministrando uma aula para o pessoal lá, e eu falei assim, você vai ver que esse exercício ele é bem difícil. Pega aí um papel aí agora. Pegue um papel agora, vamos fazer esse exercício aí. Escreva 3 coisas que você é bom. Quando eu falei isso na casa de recuperação, os caras começaram a rir. Os caras lá, sinistro, irmão. Esses caras assim, assustadores. Tinha uns caras que eram ex-presidiário. Cara bandido mesmo, assim, que já foram, né? Estavam ali tentando se livrar das drogas, do álcool. E quando eu comecei, presta atenção como que, como que funciona a mentalidade. Eu perguntei pro pessoal, eles começaram a rir. E aí eu falei, pega o papel e escreve, meu irmão. 3 coisas que você é bom. Aí teve um que ficou com aquele sorrisinho de canto da boca ali, e eu perguntei assim, fala o seu aí pra mim. Aí ele começou a rir e falou assim, eu sou bom em fazer merda, desculpa o palavreado aí, irmão. Eu sou bom em fazer minha família sofrer, eu sou bom na quina. Eu falei, que é essa tal de quina, meu irmão? Eu sou bom na esquina pra vender droga. Quina era isso. Quando ele falou que era bom na quina, a galera começou a rir. Só eu não fazia parte do ambiente louco dele lá, que não sabia o que era tal da quina. E o cara falou isso, a galera começou a rir, todo mundo rindo. Só que o que aconteceu? Teve um lá que falou assim, eu sou bom em jogar futebol. Irmão, quando ele falou isso, a galera começou a rir, falou, é nada, você não joga nada, você é ruim demais. Então você vê como é que é esse nível. Quando a pessoa arrisca dizer alguma coisa que ela é boa, a galera que estava em volta já massacrou. Mas aí, de repente, alguém virou pro lado e disse assim, esse cara aqui é bom cozinheiro. O cara não tinha falado nada. Por quê? Porque ele estava ali já ajudando na cozinha há um tempo e o cara levava jeito pro negócio. E ele falava assim, não, não sou bom nisso não, não sou bom nisso não. Os caras falavam, não, você é bom nisso aí, cara. Você sabe fazer, sua comida é boa. E o cara ficou assim, meio desconcertado. Então você vê uma coisa, três histórias aqui. Primeiro, quando você olha pra você e pensa, cara, em que eu sou bom? O que é isso, Frank? Que humildade é essa? Em que eu sou bom? Escreve 3 coisas aí. Eu sou bom em. Aí o cara primeiro vem aqui e fala: sou bom em fazer besteira, sou bom em fazer minha família sofrer, sou bom em vender droga, sou bom só em coisa que não presta. É um primeiro erro, primeira mentira. Com certeza aquele rapaz tinha alguma coisa na vida dele que ele sabia fazer direito. Fez todas as coisas erradas que ele fez, todas as críticas que ele recebeu, todas as coisas que ele escutava, fizeram tipo uma nuvem. É isso.
Fizeram tipo uma nuvem, impedia ele de enxergar em que ele era bom. Aí veio outro, é um outro exemplo, e fala alguma coisa arriscando, né? Ah, eu sou bom em determinada coisa. E a gente precisa estar preparado para isso, querido. Nem todo mundo também vai reconhecer que você é bom, não. Tem gente que vai reconhecer porque a pessoa percebe, mas ainda talvez aquilo que a gente carrega ainda não está lapidado, não está trabalhado. Então, precisa arrumar isso aí, precisa aprofundar nisso. Então você percebe uma coisa interessante nisso aí. O cara tentou falar e a galera meteu o pau. Já viu aquela história do sapo? Tava todo sapo pulando, tentando sair de um buraco e todo mundo desistiu. Aí um continuou pulando, um continuou pulando, e eles falando: você não vai dar conta, você não vai dar conta. De repente esse sapo começa a pular, pular e conseguiu sair. Qual que é a moral da história aqui? Por que ele conseguiu sair? Depois descobriram que o sapo era surdo. Piada, brincadeira é essa. O bicho só foi porque não conseguiu ouvir o que os outros estavam dizendo. Infelizmente, na nossa história, na nossa caminhada, vai encontrar mais pessoas para criticar do que para incentivar. Vai encontrar mais pessoas para dizer para você coisas ruins a respeito da sua vida, somente se você começar a tiver começando a dar certo em alguma coisa. A internet mesmo é um lugar muito pesado. Existe muita crítica, muita coisa. Se a pessoa não estiver preparada emocionalmente para lidar com isso. Então pode ser que vai acontecer, ou já aconteceu na sua vida, que você encontrou mais pessoas para criticar você do que para te incentivar. Mais pessoas para dizer que você não pode do que pessoas para dizer que acreditam em você. Talvez hoje você esteja colecionando uma história onde as pessoas que passaram pela sua vida acreditaram, falaram que você não ia dar conta. Isso para você talvez tenha se tornado uma grande barreira para você avançar naquilo. Então é interessante pensar nisso, né? Você tem coisas que você sabe fazer. Tem coisas que provavelmente você seja bom. Tem coisas que você tem facilidade de fazer mais do que a... E essas coisas elas apontam para algum lugar. Existem coisas que talvez você não reconheça. Quando eu penso nisso, eu lembro sempre da Flávia. Só conhece a Flávia, sabe? A Flávia faz os doces dela, coisa gostosa no hoje, mas é porque ela não falava, cara, é muito bom. E ela fica. Sabe aquele nível? Tendo uma coisa também, abrindo um parênteses, querido, pra gente estar encerrando aqui, senão vai virar vigília. É, perfeccionismo que a gente coloca nas coisas também é autossabotagem. Sabe aquela coisa assim, eu só vou fazer quando tiver perfeito, só começo quando tiver tudo certinho, só faço quando eu souber que eu vou fazer o melhor. E aí nessa coisa de eu só faço assim, fico nessa prisão do perfeccionismo, sabe o que que acontece? A gente fica procrastinando, a gente fica falando pra frente, nunca começa e nunca se envolve, nunca tá com as ferramentas tudo, a gente nunca tá com tudo que a gente precisa pra gente começar. No final, o que que acontece, querido? A gente vê que a gente tá sabotando. Então a gente percebe uma coisa, né? O perfeccionismo, ele não é uma pessoa que quer fazer com excelência, pessoa que quer fazer muito bem feito aquilo que ela... Perfeccionismo é uma prisão, onde a pessoa está se sabotando, querendo o cenário perfeito, o momento perfeito, tudo perfeito para que ela possa começar aquilo que ela tem que começar. E a grande questão que a gente vê hoje, que a gente tem aprendido, é que a gente tem que começar com o que a gente começar a fazer com o que você tem. Talvez o seu não seja o melhor hoje, mas comece a investir. E outra coisa, invista em você. Invista no seu crescimento pessoal. Eu vi uma frase que me marcou muito. O cara falava bem assim: se você investe no seu trabalho, você consegue sobreviver, salário. Mas se você investe em você, você constrói uma história de sucesso. Então isso é muito sério. Quando você começa a perceber que o seu maior investimento é em você mesmo, o seu crescimento pessoal, é pegar os dons que você tem, você olha e pensa, não estão bons, e lapidar isso.
Ninguém está dizendo que tem que estar perfeito, mas você precisa lapidar e investir. Porque com o tempo, quando você levar isso a sério e investir naquilo que você sabe fazer, você vai se tornar especialista. Vai se tornar muito. E uma coisa interessante, querido, o perfeccionista ele é incapaz de dizer uma coisa muito ficou bom. Sabe, quando você faz alguma coisa, você tem que ter um nível de clareza e consciência saudável para você saber que você fez uma coisa boa com os recursos que Cortella fala muito isso. É você saber assim, cara, com esse recurso, com esse entendimento, eu fiz isso aqui, ficou bom. Uma pessoa saudável, ela é capaz de olhar para o trabalho das mãos dela dentro de um contexto lógico. Por isso que você tem que analisar os seus recursos, tem que analisar suas condições, suas habilidades ali envolvidas, para você poder dizer ficou bom. O perfeccionista, ele nunca consegue dizer que aquilo que ele fez ficou bom. Então já é um primeiro problema, porque se ele não consegue olhar e dizer que ficou bom, vai estar o tempo inteiro dificultando as coisas para ele fazer. Porque no final ele vai ter uma crise. Cara, isso aqui não presta. Então você percebe essas coisas que vão sabotando o processo. E quando a gente está preso nessas coisas, a gente não consegue de fato. Fale, meu filho. Chat GPT. Eu estar comentando uma coisa que é interessante, né? Quando você consegue dizer você está fazendo alguma coisa que tem a ver com a sua paixão, você não vai dizer só ficou bom, mas você vai dizer eu gostei. É uma coisa que tem a ver com o que você gosta, com a sua paixão, com o que dá prazer em fazer. E o foco não está ligado no que os outros pensam em si, mas naquilo que foi produzido, né? Você sentiu. Mas é isso, espero ter ajudado. A gente está encerrando aí. Tá em quase 50 minutos aí o negócio. São perguntas interessantes, recapitulando. O que você mais gostava de fazer quando era criança? Quais as atividades fazem você perder a noção do tempo? Quais são os seus valores fundamentais? Que as pessoas frequentemente elogiam em você? São coisas que apontam. Tem mais perguntas, provavelmente semana que vem. Provavelmente semana que vem. E não sei também por que tá falhando. Mas provavelmente semana que vem a gente vai estar falando sobre os assuntos aí também. Continuando algumas perguntas e conversando sobre isso. Lembrando aqui, de acordo com o assessor, que quem quiser o PDF, manda lá no direct falando eu quero o PDF. E a gente vai mandar essas perguntas e o propósito de cada pergunta, uma explicação breve por que cada pergunta dessa, para você poder ver aí e pensar a respeito dessas perguntas. Amém? É isso. Deus abençoe você. Forte abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Acabou. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Um abraço.